alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Lília, professora de História, para mais uma videoaula. Nosso assunto hoje será Cidadania e Política na Primeira República. Na aula passada, nós estudamos a instituição da República, como é que a República nasce aqui no Brasil, e nós refletimos um pouco sobre a ausência da participação popular dentro desse processo. Hoje, na mesma linha, a gente vai discutir a construção da cidadania e o exercício dessa cidadania e as relações políticas estabelecidas no nosso país nos primeiros anos da República. Bom, pessoal, inicialmente a República no Brasil ela é ocupada pelos militares, tanto que esse período é chamado de República da Espada. Nós temos os dois presidentes, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O Deodoro da Fonseca, ele assume o governo do país já em 1889. Em 1891 ele se torna oficialmente, legitimamente presidente e fica até segundo semestre desse mesmo ano. Por vários motivos ele acaba renunciando e quem assume é o Floriano Peixoto, que assume até o ano de 1894. Bom, o que a gente pode extrair e destacar desse período? A primeira coisa é o encilhamento. O que foi o encilhamento? É uma reforma econômica, financeira, realizada pelo ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, na época, que tinha como objetivo o crescimento econômico do país, sobretudo no setor industrial. Para isso, foi autorizado os bancos a emitir o número grande de dinheiro, de papel moeda, certo? Para que essa emissão de dinheiro? Tinha como finalidade o empréstimos para se criar indústrias e pagar salários dos operários. E assim a gente tem um desenvolvimento industrial do país. No entanto, o que acontece? Foi emitido muito mais dinheiro do que o necessário, do que a economia necessitava, e isso gerou uma inflação, ou seja, um aumento dos preços dos produtos. Além disso, muitas empresas que foram criadas para pedir esses empréstimos eram empresas fantasmas, utilizadas para esse empréstimo, para se obter esse empréstimo, mas que na verdade essas empresas elas não existiam. E esse dinheiro desses empréstimos foi utilizado muito para quê? Para aplicar na Bolsa de Valores, causando uma especulação financeira. Ou seja, eu especular é quando alguém vai especular, vai procurar dentro da Bolsa de Valores qual é o melhor investimento para você colocar dinheiro. Essa especulação financeira, ela não tem nenhum compromisso com o crescimento do país, com a criação de empregos, ela tem um compromisso com o enriquecimento pessoal. E muitas vezes o que acontece? Essa especulação financeira, ela pode ser frustrada, porque se eu tenho uma queda no valor da Bolsa de Valores, eu vou Vou perder dinheiro. E foi isso que aconteceu, Veio a crise econômica, a queda no valor das ações na Bolsa de Valores, isso vai levar à crise e à falência de bancos e de empresas, certo? Então, essa política econômica é uma política econômica que foi desastrosa, que não trouxe o crescimento econômico do país, pelo contrário, aumentou a dívida, aumentou a inflação, o custo de vida, certo? E uma outra coisa importante desse período é a elaboração da Constituição de 1891,
que é a primeira Constituição republicana do país. Eu já falei para vocês na última aula um pouco sobre essa Constituição e eu trouxe aqui outra vez, né, destacando 3 pontos principais. Primeiro ponto, que é a adoção do federalismo. A partir de então, as antigas províncias do país seriam transformadas em estados. E esses estados, eles teriam uma relativa autonomia. Tinha autonomia para quê? Autonomia para contrair empréstimos no exterior, autonomia para organizar as forças militares próprias de cada estado e autonomia também para criar impostos. Esses três fatores são as principais características do federalismo, certo? Além disso, a gente vai ter a divisão dos 3 poderes na Constituição, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, tá certo, pessoal? E a adoção do sistema presidencialista de governo no nosso país. Além disso, uma coisa muito importante dessa Constituição é a questão do voto, né? O que foi que a Constituição estabeleceu sobre o voto? Primeira coisa, estabeleceu o voto aberto. Significa que todas as pessoas poderiam saber do voto do eleitor, né? E segunda coisa, esse voto seria para quem? Quem estava autorizado a votar? Somente maiores de 21 anos e alfabetizados, certo? Isso é muito importante porque trata da questão da cidadania, né? Da abrangência ou não, da possibilidade ou não de exercer a cidadania aqui no país, tá certo? Então, a gente percebe aí que eu tenho questões que são importantes, né? O voto aberto, ou seja, todo mundo saber em quem eu vou votar e se restringir para os alfabetizados. Isso é importante, pessoal, porque vamos pensar que o Brasil é no final do século XIX, né, que é esse período histórico que a gente está discutindo. O Brasil vai ter uma massa imensa de analfabetos. Não era, a Constituição não tornava obrigatório o ensino, a responsabilidade do Estado brasileiro, né, de criar escolas públicas. Então, a maioria da população não frequentava a escola, eram analfabetos. Aqui no próximo slide, eu trago mais uma vez essa questão da eleição, de quem poderia votar, né, no Brasil. Então, quem votava? Os maiores de 21 anos, como nós já falamos, né? Exceto quem? Exceto os analfabetos, que é a grande maioria da nossa população, mendigos, mulheres e os praças militares, que são as patentes mais baixas do exercício militar, certo, pessoal? Se a gente colocar na ponta do lápis, a gente vai ter que somente 2% da população brasileira podia votar naquele momento. Então, esse exercício da cidadania é um exercício da cidadania muito restrito, muito reduzido, não é? Os direitos políticos que deveriam ter vindo junto com a República, eles vieram, mas somente para alguns, enquanto a grande maioria do nosso povo fica de fora desses direitos políticos. Com o final do governo do Floriano Peixoto, a gente tem um novo período na República, chamada de República Oligárquica.
Agora, por quê? Não são mais militares que estão no poder do nosso país, serão os civis, né? Os próximos presidentes são civis e essa república oligárquica, ela vai ser uma república onde eu vou ter dois grupos importantes aí, que são os latifundiários, os donos de terra e os coronéis, que são aqueles que vão ocupar a cena política no nosso país. Por que é chamado de república oligárquica, né? Oligarquia quer dizer o poder de poucos. E esses poucos são justamente os detentores de terra, são as famílias detentoras de terra do país que vai ocupar a cena política, que vai ocupar os cargos mais importantes políticos no nosso país, tanto a nível de estado como a nível federativo. Dentro dessa república oligárquica, eu vou ter uma política muito conhecida chamada política café com leite, né, pessoal? Essa imagem aqui da gangorra, né, tentando equilibrar São Paulo e Minas Gerais, que são os dois estados mais importantes que vão atuar dentro dessa política. E o que a política café com leite significa? Significa acordos políticos entre os estados de Minas Gerais, grande pecuarista, né, produtor do leite, criador de gado, e São Paulo, onde está os maiores e mais importantes cafeicultores do país. Esses acordos políticos, essa divisão essa alternância, melhor dizendo, entre São Paulo e Minas Gerais para se eleger o presidente da República. Em outras palavras, significa que, ora, o presidente da República deveria ser um paulista, ora, o presidente da República deveria ser um mineiro. Então, essa alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo é o que nós chamamos de política café com leite, tá certo? Para que essa alternância acontecesse dentro de São Paulo e Minas Gerais, envolvendo esses dois estados, a gente vai ter toda uma manipulação do processo eleitoral no país, né? Como é que se dá essa manipulação no processo eleitoral? Através de uma política que ficou conhecida como política dos governadores, que nada mais é do que uma política de troca de favores entre governadores e o poder federal, né? O poder federal, o governo federal dá apoio às oligarquias, aos governadores de cada estado, apoio em que sentido? Concedendo verbas, favores para aliados e padrinhos políticos desses coronéis, desses governadores, e em troca esses coronéis, esses governadores que vão manipular o processo eleitoral, as eleições em cada estado, vai fazer com que os deputados federais e senadores que sejam eleitos sejam aqueles que são de apoio, da base de apoio do presidente, do governo federal. Isso é uma forma de manutenção dessas famílias, dessas oligarquias no poder. Ok, pessoal? Além disso, né, nós vamos ter nos estados, dentro dessa política de manipulação do processo eleitoral, o processo do coronelismo. Quem são os coronéis, pessoal? Os coronéis são os fazendeiros, né, muito chamados de coronéis, são os fazendeiros, são os proprietários de terra, que vão ter grande importância econômica, política e social nas suas regiões. E esses coronéis, eles vão conduzir todo o processo eleitoral através daquilo que a gente conhece como voto de cabresto, né? Os coronéis, eles vão, no período das eleições, trabalhar para que
os seus agregados, os seus trabalhadores, empregados, afiliados, votem nos seus políticos. A gente viu que a eleição era a utilização do voto aberto, então isso ficava muito fácil para esse processo de manipulação dos coronéis, né, que levavam os eleitores até o espaço das eleições, onde acontecia a votação, e ficava lá com seus capangas vigiando em quem os seus empregados, os seus agregados iam votar, né? E aí a gente tem, pessoal, um voto baseado no quê? Baseado na fidelidade ao Senhor, baseado na troca de favores, né? A maioria dos eleitores eram pessoas simples que viviam na fazenda, que ocupavam as terras, ou seja, que dependiam financeiramente para viver desses coronéis que detinham, né, a terra no país nesse momento. Então essas pessoas, elas vão votar não em quem elas acreditem ser o melhor, né, o melhor político, a melhor opção, aquele que tem a melhor proposta, mas eles vão votar naqueles que o coronel apontar. Se o coronel diz que é para votar no fulaninho, então as pessoas vão lá e votam no fulano, né? Porque, mais uma vez, esse voto não tem um caráter político, de consciência crítica, né? De utilização de um direito do cidadão, mas o voto tem um caráter dessa troca de favores, que é o que nós vamos chamar do clientelismo, né? Os coronéis, essa relação clientelista entre os coronéis e o povo, os agregados, a população, que trata o voto como sendo uma mercadoria, né? O eleitor como sendo o seu cliente. Isso só acontece, pessoal, e foi muito forte no país, né? Porque no final do século XIX, início do século XX, porque isso vai se estender até 1930 de uma maneira muito efetiva, que é uma sociedade basicamente rural. 80% das pessoas nesse momento, elas viviam no campo, ou seja, elas dependiam do senhor, dos coronéis, né? E essa prática política, a gente pode observar que ela ainda persiste até os dias atuais, né? Com outras características, com outras relações de dependência, né? Agora não é mais a terra, agora pode ser os empregos, né? Mas ela ainda persiste, infelizmente, na nossa sociedade. E isso causa o que, pessoal? Uma sociedade é exemplo de uma sociedade desigual e uma sociedade excludente, né? Desigual porque eu tenho uma pequena parcela de pessoas, de famílias que são importantes, que são ricas, que são detentoras da terra, e que dominam a política, que se alternam, né, dentro da cena política, e a sustentação dessas famílias se dá mediante essa relação clientelista, mediante essa relação de subordinação, né, de apadrinhamento da população mais pobre, que fica à mercê dos favores, dos agrados políticos que esses homens, que esses candidatos, né, que os coronéis, que esses políticos, agentes públicos, realizam e caracterizam a política local, tá certo, pessoal? Essa é a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e nós nos veremos em breve. Assistam os nossos vídeos, curtam as nossas aulas, comentem nos grupos e tchau, espero que todos tenham gostado.